Ok. Boa noite. Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa. Sejam bem-vindos. Espero que essa noite nós consigamos juntos tirar várias dúvidas. Convidar aqui a doutora, só um minutinho, que ela já vai entrar aqui conosco. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Bem? Tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos. Espera aí, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Acho que agora melhorou. Ai, que bom, que ótimo. Esperar o pessoal. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Estamos bem de quarentena, né? Continuando a quarentena, continuando nosso trabalho, mas é importante. O momento que nós temos que ficar em casa, né? Começar a nos dedicarmos a outras questões, né? A outras coisas, pensarmos no coletivo. Oi, tudo bem, gente? Pessoal acenando. Olá! E, doutora, eu vou começar. Seja bem-vinda. Boa noite, Ana Paula. Eu vou começar falando um pouco sobre o projeto dos gatinhos, porque eu acredito que tem pessoas que estejam participando da nossa live que ainda não conheçam, né, que possam não conhecer o projeto. E o projeto dos gatinhos da UFRN, ele foi criado, né, no meio do ano passado, e ele foi criado como um projeto de extensão da UFRN, e ele é composto por alunos de diversos cursos. Então, eu, por exemplo, sou aluna do curso de pedagogia. Né? E aí, como projeto, né, de extensão, nós temos essa participação e nós atendemos. Né? O projeto ele serve tanto para a atuação dos alunos de diversas áreas dentro da comunidade acadêmica, né? Como também fora da comunidade acadêmica, como, por exemplo, essa live, né? Que tem a intenção de atingir um público externo, né? Tirar dúvidas e, assim, ajudar a comunidade, né? Com as dificuldades, com as demandas que elas venham a nos trazer. E aí, um breve resumo para quem não conhece ainda. E eu queria também que a senhora se apresentasse, né? Você é muito nova, não chamar de senhora, se apresentasse também. Pelo amor de Deus. Então, eu me chamo Ana Kaline Campos, né? Sou médica veterinária, me formei aqui em Natal, através da UNP. E antes de ser veterinária, eu sou uma amante dos gatos. Eu sou apaixonada por gatos. Então, por animais de modo geral, mas os gatos são minha paixão. E eu fico muito feliz da UFRN, né, ter essa iniciativa, vocês, alunos, porque os gatos, durante muito tempo, né, eles foram um pouco deixados de lado no ponto de vista até das pessoas criarem. Tem muitas pessoas que têm muito preconceito ainda com os gatos, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, essa realidade vem mudando, né? Porque os gatos são seres apaixonantes. Então, quem tiver a oportunidade um dia de ter um gato vai entender isso, porque apesar deles não interagirem como os cães, né, como os cachorros, eles têm uma interação diferente, mas eles conseguem nos passar muito carinho, muito amor. Então, a gente... são seres diferentes. Cachorro e gato, todo mundo fala, mas eu gosto mais de cachorro, porque cachorro interage mais. Mas isso não significa dizer que os gatos eles não passam esse amor, esse carinho que ele tem por nós, seres humanos. Então, a interação realmente é um pouco diferente, a forma de criação, às vezes, é um pouco diferente, mas o amor é igual. Então, quem tiver a oportunidade um dia, crie gatos. E eu tenho gatos e cachorros, né? Meu cachorro ele adora participar das lives, né? Maravilhoso. A minha está dormindo de preguiça. O meu não dorme, essa hora ele fica louco e latindo, querendo participar, e ele é muito de interagir, então pronto, ele fica assim no pé. Uhum. E hoje a nossa live tem um tema, né, que foi escolhido pelos participantes, né, dos nossos seguidores no Instagram, que é
a criação indoor, né? Que seria a criação, né, dentro de casa. E, primeiramente, eu queria que a senhora explicasse, né, você explicasse para a gente o que realmente é essa criação. Quando nós falamos sobre essa criação para gatos, o que é que se pode esperar, né? Vamos dizer assim. Bom, a criação indoor, né, que é a criação dentro de casa, esse termo indoor, né, a gente termina usando isso, mas é a criação dentro de casa. O que é que isso significa? É que o animal, ele domiciliado, né, o gato, ele é domiciliado há menos tempo do que os cães. Então, domiciliar esses animais, né, domesticá-los, né, esses animais que antes eram selvagens, né, e houve uma evolução, foi um grande desafio, é um passo. E hoje a gente tem outros desafios. Há um tempo atrás, até, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente criava os animais de uma forma, né? Muitas pessoas criavam os animais apenas dentro de casa, dando o resto de comida, aliás, fora de casa, no quintal, dando o resto de comida, não tinha uma preocupação tão intensa com as doenças. Então, foi se percebendo que essa forma de criação não é que ela seja errada, mas a gente evoluiu, né? Fazendo coisas, criando animais de uma outra forma, e que isso vem trazer um bem-estar para os animais. É isso que interessa, é promover esse bem-estar. Então, a criação indoor, ela é mais uma ferramenta que a gente tem hoje, mais um tipo de criação que a gente tem hoje, interessante do ponto de vista que você vai evitar que esses animais que sejam totalmente domiciliados, eles têm uma expectativa de vida maior. Porque se você pegar dados de algumas universidades e algumas escolas, você vai ver que os animais que eles são semi-domiciliados, como a gente chama, né, que ficam dentro de casa, mas têm acesso à rua, ou os animais que eventualmente vêm em casa só para comer, mas vivem na rua, eles vivem bem menos. Eles chegam a viver 1/3 da vida que um animal totalmente domiciliado. Então, além do que, essa questão dele viver menos por conta de atropelamento, por conta de maus tratos e por conta de doenças, isso tudo colabora para que esses animais vivam menos e sofram mais. Então, se a gente não quer que que os nossos animais sofram, né? Porque quando o animal é atropelado, sofre ele, sofre nós, vendo o sofrimento, né? Sofre a gente. Então, se a gente não quer que esses animais sofram, se a gente realmente quer esses animais dentro de casa, a gente tem que priorizar isso. Agora, não é muito fácil. É uma questão também de você ter isso como prioridade, porque é um desafio, principalmente para gatos que já são acostumados a terem acesso à rua. Porque isso é o costume, né? Então, para você tirar esse costume é um pouquinho complicado. Aí você tem que usar técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ok. Durante a semana, nós recebemos algumas perguntas, né, sobre a criação domiciliar. Uma pergunta que foi bem frequente foi a seguinte: sempre ouvi falar que gatos são independentes e vivem soltos. Isso eu escuto demais. Criá-los dentro de casa não vai deixá-los estressados? Então, é o que eu falei, é um desafio, né? Gatos, eles têm uma personalidade muito própria. Então, se o animal ele tem esse costume, esse hábito de sair muito para a rua e você de uma hora para outra quer modificar isso, você pode realmente deixá-los um pouco estressados. O que eu sempre indico se você quer ter um animal com mais tempo, que viva mais ao seu lado, né? Porque gatos, tem relatos de gatos que vivem 24 anos, já teve. Ai. Eu tenho uma gata com 18. Ai, que lindo! Espero que os meus não tanto assim. Mas se você pegar, a maioria dos gatos morrem antes dos 10 anos de idade. Então, se você quer ter um animal por mais tempo na sua vida, na sua casa, você tem que realmente tentar domiciliá-lo 100%, sem acesso à rua. Agora, de que forma fazer isso?
Primeiramente, os gatos adultos, eles são mais difíceis de você eles dentro de casa, sem acesso à rua, sem estressá-los. Então, a primeira coisa, se você tiver um gato filhote, é você iniciar isso desde filhote. Então, se você mora em casa ou apartamento é mais fácil, porque você tela, né? Você usa aquelas telas de proteção, inclusive para criança. Lembrando que a diferença disso é que a tela para criança, ela tem uma abertura maior, porque a criança é maior e ela não consegue passar. Passar por ela. Se você passar pela tela, né? Se você vai criar um gato, você tem que pensar que ele é um animal pequeno e que ele pode passar por aquela tela maior. Então, você tem que pedir à pessoa que vai instalar a tela para colocar num diâmetro, num tamanho que seja o menor possível, para que ele não consiga sair por aquelas brechas, aqueles buracos que ficam na tela. Entendeu? Então, o ideal é você chamar alguém, né, para colocar essa tela de forma adequada e o tamanho dela seja o menor possível. Ok, tem uma pergunta aqui que estão fazendo, que um dos maiores desafios, né, para a menina é justamente a questão do passeio com a coleira. No caso dela, ela passeia com o gatinho dela, que cada vez mais eu vejo mais essa cena, né? Antes a gente não via muito, mas aqui perto de casa mesmo tem o senhor que passeia. Mas ela tem dificuldade em que o gatinho ele aceite a coleira para passear. Ela pergunta se tem alguma dica para auxiliar ela nesses passeios com a coleira, com o gatinho. Certo. O ideal é que você acostume também, a minha latiu agora, é que você acostume também eles a andarem de coleira desde bebê, desde filhote. Se você quer introduzir esse costume, esse hábito, para ele, quando for adulto, você não pode simplesmente colocar ele na coleira e já querer que ele vá passear normalmente como um cachorro que tem mais esse hábito. Por quê? Porque ele não vai aceitar, ele vai ficar querendo sair, se soltar daquilo ali, porque o gato ele não gosta de contenção. Então, na hora que você contém um gato, a maioria deles se estressam muito. Outra coisa que gato também se estressa demais, né? Que gato é um ser à parte. A gente na universidade, quando a gente está estudando, a gente diz que gato é um ser à parte. Que quando a gente está estudando, aí os professores têm explicando, olha, esse medicamento você faz, ele age assim, ele faz isso, faz aquilo. Mas no gato, ele é sempre diferente. Então, também isso acontece na questão do comportamento do gato. Então, se você quiser que ele vá passear de coleira de forma assim, rapidamente, você vai ter muita dificuldade. O ideal é você fazer isso aos poucos. Você primeiro coloca a coleira, aí não sai para passear. Naquele dia, você só coloca a coleira. E aí você faz isso vários dias. Vários dias você vai introduzindo e deixando um tempo maior ele com a coleira, até ele se acostumar. Quando ele se acostumar com a coleira, você vai fazer passeios curtos. Você não vai sair para a rua logo com a coleira. Você vai primeiro fazer um passeio dentro de casa, por exemplo, para ele também se acostumando com aquilo ali. Se você mora em apartamento, você vai pelas escadas, que é onde não tem muita gente passeando. Ele não vai se assustar com as pessoas. Gatos se assustam muito com barulhos. Um barulho que seja diferente, qualquer um que seja diferente do que ele está habituado a ouvir, eles se assustam. E aí, às vezes, ele sai correndo e é muitas vezes nessa hora, nessa fuga, que ele é atropelado. Então, vocês têm que começar, no caso, a pensar nisso aí de forma diferente para fazer essa introdução de forma lenta. Essa questão do passeio e essa questão também de domiciliá-los. Na hora que você, por exemplo, se ele saía muito, passava muito tempo fora, você tentar botar ele mais para dentro. E aí ir desacostumando, tirando esse hábito dele de ir para a rua, entendeu? Porque se você fizer tudo de forma abrupta no gato, ele não vai ter uma boa aceitação. Doutora, castrar ajuda, né? Já é um grande passo. A castração já é comprovado que ela diminui os hormônios do animal, tanto nas fêmeas quanto nos machos, né? Você retira o órgão que ele produz esses hormônios, né? No caso do macho, você retira os testículos
E aí você reduz a quantidade de hormônios. Ele ainda vai ficar um tempo com hormônio circulante. Por exemplo, se você castra um gato hoje, amanhã ele não está diferente. Ele vai estar diferente, vai estar mais calmo, vai estar menos estressado daqui a 3 meses, 4 meses. Então, a gente tem que ter também esse pensamento de que o gato não vai mudar o comportamento dele só porque ele foi castrado na mesma semana. Vai demorar um pouco ainda ele diminuir essa questão dele de ser territorialista, né? Porque tem isso, eles brigam muito por conta de território, por conta de fêmeas. Então, na hora que você castra o macho, você retira dele esses hormônios e aí ele diminui essa briga por territórios, essa vontade dele que ele tem de sair, porque a maioria dos gatos tem que sair porque eles têm a necessidade de cruzarem, né? Porque isso é hormonal. É fisiológico, não é necessidade como nós, né? Como os seres humanos. É uma questão fisiológica. Então, se eles não têm esses hormônios, eles não têm essa necessidade de sair, entendeu? Diminui bastante, aliás. E aí isso também ajuda, né? Como a senhora falou aí, na questão até de marcar dentro de casa, né? Porque tem muitas pessoas que não criam gato dentro de casa porque eles vão marcar tudo, vai ficar... Isso, vai fazer xixi. Xixi. Exatamente. A marcação de território, ele é muito comum em gatos não castrados, em machos. Fêmeas, normalmente não tem esse costume, não tem esse hábito, a maioria delas não, mas os machos têm bastante. Então, na hora que você castra, o ideal é você castrar o animal a partir dos 6 meses de idade, entre 6 e 8 meses de idade. Ele já atingiu uma maturidade sexual e aí você já castrando, você já vai diminuir a questão da saída dele, a questão de marcação de território, a questão de brigas por fêmeas. Então, uma série de coisas, além de evitar várias doenças, como câncer no testículo, como câncer de próstata, uma série de coisas. Só existem, até o momento, benefícios com a castração. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. No caso de pessoas que têm outros gatos em casa, né? E aí eles vão lá e resgatam um gato de rua, ou eram acostumados a alimentar um gatinho na rua, e aí começam a introduzir esse gato dentro de casa. Tem alguma dica de como fazer isso, né? Para que esse gatinho, primeiro, ele se acostume dentro de casa, e segundo, para que também não ocorram as brigas, as famosas brigas que existem entre os gatos. Território, né? Porque Isso, quem manda é ele, né? Isso. Quem manda é quem já está lá. Quem chega tem que ser o intruso, né? Tem que ser submisso. Então, assim, primeira coisa, se for um gato filhote, é mais fácil essa introdução, porque normalmente o outro gato adulto não vai se sentir ameaçado. Quando ele se sente ameaçado é que acontecem as brigas. Certo? Aí tem 2 coisas. Uma que a gente pode fazer é fazer essa introdução de forma lenta. Não chegar com o animal e simplesmente colocar ele lá e deixar eles lá, tá? O ideal se você tem um espaço que você possa deixar ele um pouco isolado, tá? O interessante é isso. Por quê? Porque os gatos sentem o cheiro. Então, eles vão se acostumando com aquele cheiro daquele outro animal. Então, se você tem um espaço que você possa colocar eles de forma mais isolada, é melhor, tá? Se for filhote, também é mais fácil essa introdução. Se for gato adulto, que você resgatou um gato adulto com outro gato adulto, vai ser um pouquinho mais difícil se eles forem os 2 territorialistas, aqueles gatos que a gente chama macho alfa, né, que quer mandar ali naquele local. Então, se os 2 não forem castrados, vai ser muito mais difícil também. Então, o ideal se você resgatou, castre antes de levar para casa, que aí e castre o que você já tem em casa, obviamente, se não castrou ainda, e tentar fazer essa introdução de forma lenta. Existem no mercado também alguns produtos que a gente a gente consegue utilizar, que tem várias marcas, mas que são bem conhecidos. O mais conhecido é o Feliway, que é um difusor que você coloca na tomada, que ele produz um feromônio, e esse feromônio, ele ajuda nessa questão de adaptação de outros animais. Existe o clássico, que é o que é para animais já estressados, por qualquer razão, que vivem em ambientes internos e que são estressados, e existem os brands, que são para animais que você vai introduzir.
Você coloca ele na tomada e aí ele fica produzindo esse feromônio vários dias. Como se fosse aqueles repelentes, né, de mosquito. A gente não sente, mas eles sentem esse cheiro e o ambiente fica mais agradável. Então, existe esse, que é o Feliway, que é o mais conhecido. E existe também os sprays, que é Stress Away, que são todos para estresse. Se você pesquisar na internet e colocar produtos para diminuir estresse em gatos, tem várias marcas. O mais conhecido, o pioneiro, o que a gente vê melhores resultados é esse do Feliway, tá? Então, tudo isso... Sim, outra coisa também que a gente tem que lembrar é enriquecimento ambiental. O que é o enriquecimento ambiental? É você promover um bem-estar no gato naquele ambiente que ele está. Se você simplesmente só deixar ele lá, ele vai arranhar teu sofá, porque ele sente a necessidade de afiar as unhas, certo? Então, ele vai arranhar teu sofá. Então, você tem que pensar na possibilidade de colocar um arranhador, vários arranhadores em casa, né? Dar uma decorada aí com um arranhador. O interessante também hoje, que a gente chama de gatificar a casa, né? A gente gatifica a casa, que é colocando aquelas prateleiras para o gato. O gato adora ficar em cima das coisas, né? Você pode perceber que ele adora ficar em cima de guarda-roupa. Coisas por cima, né? Isso, é porque ele gosta de olhar por cima, porque a presa dele, porque ele é um felino, né? A presa dele está lá embaixo. Então, a gente tem que pensar também na questão do animal, do que ele é, né? Da origem dele como felino, claro. Entendeu? E aí isso faz... A gente domesticou, a gente domiciliou, mas a gente tem que pensar que ele tem hábitos ainda de felino, né? E aí você colocando aquelas prateleiras, você colocando esses arranhadores, você fazendo uso também, tem a erva do gato, que eu não sei se todo mundo conhece, mas é a catnip, que é uma erva que promove em alguns gatos uma sensação muito boa de bem-estar. E aí os gatos ficam felizes, ficam alegres. Tem vários vídeos na internet, se você botar catnip, tem uns que nem ligam, né? Tem uns que nem... Mas a maioria gosta bastante. Os meus aqui é sucesso com eles. Doutora, tem uma pergunta aqui de Rosinha, que ela está perguntando se um gato de 3 anos ainda pode ser castrado. Isso também é uma dúvida bem frequente. A idade de castração dos gatos. Geralmente as pessoas, inclusive tem um aqui meu passando, deixa eu tirar ele aqui. Ele Aí, e é uma dúvida constante essa, tipo, será que ele é muito novo para castrar? Ele é muito velho? Hoje tem uma discussão muito grande quanto à idade mínima, né? Porque se fala que se você fizer com o gato, o macho principalmente, muito novo a castração, você pode acabar o gato desenvolvendo outras doenças. Então, como seria essa idade ideal e até como pode ser feita? Como você disse, existe uma discussão muito grande na medicina veterinária com relação a isso. Alguns colegas defendem que essa castração precoce ou neonata, como se chama, ela não tem nenhuma interferência na vida do animal no futuro. Outros colegas defendem que existe sim, né? Então, eu prefiro, particularmente, indicar essa castração a partir dos 6 a 8 meses de vida, tá? Porque existe a questão, para mim, os estudos apontam que existe uma maturidade sexual a partir dessa idade. Então, essa maturidade sexual, para mim, ela tem que ser atingida. Então, ela sendo atingida entre 6 e 8 meses de idade, né? Quando você vê o animal já todo formado, então ele já está no tamanho ideal, porque eu já vi casos quando você castra muito novo, o animal ele não desenvolve completamente, ele não cresce, né? E fica um pouquinho menor do que os outros, né? E eu indico castrar sempre a partir dos 6 meses de idade. Com relação à idade máxima, hoje, com o uso das técnicas de anestesia,
você praticamente não tem contraindicação, a não ser que o animal ele já tem alguma doença, alguma comorbidade, se ele for cardiopata, se ele for um doente renal crônico, aí realmente requer um pouco mais de cuidado na questão da idade, se vale a pena. Porque o que a gente tem que sempre ponderar é o que é o custo-benefício, né? Eu vou castrar um animal, qual vai ser o benefício que ele vai ter já com um animal com 10, 12 anos de idade? Entendeu? Qual é o benefício que eu vou promover a ele? Então, tem sempre que pensar nisso. Agora, um animal com 3, com 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, ainda é bem indicado fazer a castração e é tranquila. Por quê? Porque, teoricamente, ele vai viver até os 15 anos, até os 16, 17 anos, entendeu? Então, isso vai valer a pena. Ele vai viver mais de 10 anos da vida dele não castrado, aliás, castrado. Ou seja, com menos hormônio, com menos estressado. Então, vale muito a pena ainda castrar esses animais ainda com 6, 7, 8 anos, entendeu? E anticoncepcional jamais, né, doutora? Nunca. Nunca. Isso, inclusive, deveria ser abolido do comércio, tá? Porque isso já é comprovado cientificamente que promove alto índice de câncer nas gatas, tá? Por quê? Porque aquilo ali é um hormônio, é uma bomba de hormônio que você dá mensalmente para o animal, e a gente sabe que hormônio é uma das coisas, né, que favorece a formação de câncer. Então, a maioria das gatas que desenvolvem câncer de mama teve histórico de que tomou essas vacinas, esses anticoncepcionais, tanto ele injetável quanto ele em comprimido. Os dois são hormônios para poder interromper aquele período, né, do cio. E isso aí vai provocar, a médio e longo prazo, provavelmente um câncer de mama. E aí você vai ter que fazer uma mastectomia, que é uma cirurgia bastante agressiva, retirar uma cadeia mamária inteira, e às vezes até as 2 cadeias mamárias. E muitas vezes não tem tanta resposta. Mesmo assim, o animal, a gata, vem a óbito, porque às vezes o câncer ele vai para outras partes do corpo, né? Ele faz metástase. E aí é mais complicado ainda. Fora que uma castração, o valor, né, que você vai investir no bem-estar do seu animal é bem menor do que o que você vai investir se você for fazer uma cirurgia desse porte. Isso mesmo, o tratamento seria aí muito longo, doloroso e caro, né? Doloroso, sofrimento desnecessário, já que você pode evitar. Se você faz a castração no primeiro ano de vida do animal, a maioria das literaturas falam que você diminui em 95% de chance do seu animal desenvolver câncer. Então, a castração, 95%. E a cada ano, você diminui mais 5%. Ou seja, no segundo ano, você só tem 90% de chance. No terceiro ano, 85%. E assim sucessivamente. Então, quanto mais tempo você passar sem fazer a castração, mais provável que o seu animal desenvolva algum tipo de câncer. Não só de mama, mas outros cânceres também. Outros tipos de câncer. Ok, tem uma pergunta aqui, que inclusive eu me identifiquei muito com ela, porque eu me mudei, inclusive, para dar mais qualidade de vida para os meus animais, né? Eu morava num local e, né, que eu achava que não tinha condições assim, de dar uma qualidade de vida que eles mereciam, né? E aí eu me mudei justamente pensando nisso. Então, foi um fator, assim, muito importante, né, para mim, né? E aí eu me identifiquei muito com essa pergunta, que é o seguinte, ela pergunta aqui sobre relação ao banho de sol, que era uma coisa que onde eu morava me incomodava muito, porque meus animais, eles não tinham tanto acesso, e eu sofria muito com isso. Quanto de sol os gatinhos necessitam diariamente? Como proceder em casas e apartamentos que o sol não entra? E telas transparentes, elas são indicadas? Elas funcionam? Tanto quanto o sol natural batendo nos gatinhos, né, eles pegando aquele banho de sol? Há um tempo atrás, né, foi comprovado, mas isso está sendo reestudado, rediscutido, que os animais não convertem vitamina D, como nós seres humanos. Mas isso está sendo revisto,
tá? Então, já tem outros trabalhos que dizem que os animais revertem essa vitamina D. A vitamina D, ela está em várias questões do nosso organismo, né? Ela atua em várias situações do nosso organismo. Mas, assim como nós, seres humanos, a gente não pode pegar tanto sol por uma questão da pele, né? Por uma questão de câncer de pele, essa incidência do sol também, se for prolongada, ela é ruim. Então, assim, no máximo 15 a 20 minutos de sol por dia já é suficiente, né? Para o animal se sentir melhor. 30 minutos no máximo, não em horários muito quentes, né? Porque também, principalmente os gatos de pelagem branca, eles sofrem muito com essa questão também de câncer de pele, principalmente na região da orelha. Bem lembrado. A gente vê diariamente, assim, a gente que atende animais que têm a orelha com ferimentos, e aí quando você vai fazer os exames, normalmente é carcinoma, que é um câncer de pele, e aí você tem que ter também esse cuidado. Os locais que não entram esse sol, né, não entra esse sol, principalmente o da manhã, que é o mais indicado, né, para a gente tomar sol, por conta dessa questão do câncer de pele, eu indico aproveitar esse horário e fazer aquela introdução dos passeios com a coleirinha. Entendeu? Porque aí você faz as duas coisas. Você tanto faz a parte do passeio, como faz também a parte de tomar o sol. E aí não precisa mais do que esse horário pela manhã, cedinho, se for o caso, para fazer isso. Se você não conseguiu naquele dia fazer o passeio, ou se você não quer fazer o passeio, você quer realmente deixá-los em casa, sem sair porque você não consegue, se você puder conseguir fazer algo que penetre o sol, mesmo que seja através dessas telhas, alguma coisa do tipo, ela não faria mal, entendeu? Não teria nenhuma contraindicação. Ok. Ila J aqui está perguntando, ela está falando o seguinte, que o gato dela foi castrado, mas ele não ficou mais calmo e continua agitado. Isso é normal? Teria que saber há quanto tempo ele foi castrado, porque não é de uma hora para outra, porque existe o hormônio circulante ainda que ele tenha. E aí tem que ver também se ela está fazendo a questão que eu falei de enriquecimento ambiental. O que é que está sendo feito em casa que pode melhorar para ele ficar menos estressado? O uso desses feromônios que eu falei, do catnip, colocar essas prateleiras, se for possível, em alguns locais que ele possa andar por cima, isso é interessante, o animal se desestressa bastante, colocar os arranhadores. Então, essa questão do enriquecimento ambiental, ela é super importante para o gato. Se você não faz nada disso, só a castração talvez às vezes não é suficiente. Outra coisa também são a questão das brincadeiras. Gato gosta muito de brincar de esconder. Então, aqueles brinquedinhos que tem a peninha, aqueles ratinhos, aquelas coisas que eles gostam de bolinha, que eles gostam de correr atrás, pelo menos tire aí 10 minutos do seu tempo, né, uma vez por dia, para fazer isso, para gastar essa energia, entendeu, desse animal. Porque é um animal jovem, né, ele precisa realmente gastar energia. E às vezes eles ficam estressados porque eles não têm como gastar essa energia. Às vezes também tem a questão da personalidade do animal, né, doutora? Sim. Porque eu que tenho alguns, eu tenho uns que são bem próximos e tem outros que eles não gostam. Eu tenho eles desde de filhotinho, resgatei pequenininhos, mas eles não gostam desse contato, né? Já tem outros, como a senhora veio aqui, que eles pulam e querem querem dormir olhando para mim. Né? Então, abre os olhos e olha. De personalidade, gato tem a personalidade dele, alguns não gostam de carinho, alguns não gostam de ser pego no colo, não gostam de serem contidos, outros adoram, né? Assim como os gatos, algumas pessoas gostam mais de interagir, outras são mais introspectivas, e a gente tem que respeitar esse individualismo, entendeu? Essa questão de personalidade do animal. Isso é importante também. Outra coisa, meu namorado, por exemplo, fez aqui em casa, é construir arranhadores, né, que às vezes a gente fica assim, tudo é muito caro, tudo é muito caro. Realmente, nós sabemos que se você for comprar algo, de repente, assim, né, numa loja, mais, né, é mais caro, mas ele fez com aquela sisal, né, e cano PVC,
E eles amaram do mesmo jeito. E caixas de papelão, que os meus Caixa de amam. papelão. Eu sou a louca da caixa de papelão. Porque eles amam e eu não posso ver que pego. E meu namorado também, quando ele já vê, ele já guarda também. E já diz, olha, tá aqui, porque aqui em casa tem várias. Você vai andando assim, se assusta, porque é algo que eles gostam muito. E eles gostam de se esconder, gostam de pular em cima, gostam de dormir, gostam de destruir a caixa. Eles amam a caixa de papelão. É impressionante, impressionante. Adoram arranhar, adoram entrar. É Você impressionante. compra o brinquedo, eles gostam da caixa, não gostam do brinquedo. Você compra um arranhador caro, não sei o que, ele vai lá para a caixa. Isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui de Emily, ela está perguntando o seguinte: para os gatos criados já dentro de casa, qual o melhor protocolo de vermifugação? 3 em 3 meses? Ou esse tempo pode ser aumentado para, por exemplo, 6 em 6 meses, já que o gato não tem acesso à rua? Boa pergunta, boa pergunta. Normalmente, o protocolo que a gente indica para animais que têm acesso à rua é a cada 3 meses, sim, porque eles estão mais expostos a pegarem algum tipo de verminose. Então, a cada 3 meses, se o animal for para a rua. Se o animal estiver dentro de casa, não tiver acesso à rua, esse protocolo de 6 em 6 meses, ele também pode ser utilizado sem problema algum, tá? Sem prejuízo, inclusive. Agora, se o animal tiver também, nesse intervalo de 6 meses, se ele tiver também sintomas, aí também deve ser antecipada essa vermifugação. Não é porque a gente prorrogou isso, que ele não tem essa exposição a essas verminoses, a esses micro-organismos, que a gente não vai fazer também a questão de você clinicamente perceber se o animal realmente tem algum tipo de verminose. Então, se teve diarreia, se você não viu que ele comeu nada estragado, né? E aí você percebe que o cocô está um pouquinho molinho e que você já faz mais de 3 meses que você não dá a medicação para os vermes, então você pode sim antecipar e não esperar chegar a esses 6 meses, tá? Isso vai depender, né, de cada situação. Se por um acaso persistir, aí tem que levar para o veterinário para avaliar se não é outra coisa além de verminose, né? Ok. Andresa, ela está perguntando aqui se essas injeções, né, que a gente dá para gatas, não pegar filhotes, se tem algum problema, né, na gata, né? Que seria... Total. Além do câncer de mama, como eu já falei, existe um tipo de câncer que chama sarcoma de aplicação. O sarcoma de aplicação, muitas vezes, ele é provocado por uma reação inflamatória na hora que você faz a introdução da agulha de forma ineficaz. Porque essas pessoas que aplicam isso, normalmente, não é veterinário. O veterinário não indica, e eu acho que nenhum faz isso, tá? Então, na hora que você aplica de forma equivocada, aquilo ali pode provocar uma reação inflamatória e ter esse sarcoma de aplicação, que é um tipo de câncer também. E aí, além do câncer de mama, esse tipo de injeção de medicamento, ele vai provocar também esse outro problema de câncer. Então, ela não é indicada em nenhum momento. O ideal é você priorizar e castrar. Hoje, em Natal, tem vários colegas veterinários que fazem um preço mais acessível para as pessoas que não têm muita condição. Existem as campanhas de castração, que agora estão suspensas, mas elas eventualmente estão fazendo campanhas, então é interessante que você priorize isso, porque é uma questão de prioridade. Não, porque eu não tenho como, não tenho dinheiro, não sei onde fazer. Eu posso, inclusive, indicar colegas que fazem num preço mais acessível. O ideal é castrar. Não tem outra saída a não ser castrar. O animal não precisa, vamos tirar isso da cabeça. O animal não precisa cruzar, ele não precisa procriar, porque senão ele vai ter doença. Isso não existe. Ao contrário, se ele não for castrado, é que ele vai ter provavelmente algum tipo de doença futura. Na verdade, a informação é o contrário, né, doutora? Tem que castrar para evitar doenças, evitar brigas por território, evitar fugas, né? Então, já vai por outra linha, né? Rosinha aqui está perguntando quais as clínicas que fazem
preço melhor, depois a gente pode disponibilizar, se a senhora puder disponibilizar para a gente. Sim. E aí nós fazemos a divulgação das clínicas, e aí, de repente, uma que fique mais próximo da casa, né, de alguém já facilita. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, que é quanto tempo um gato precisa ficar isolado para fazer teste de FIV-FeLV, já que a doença pode se apresentar adormecida. Então, eu acho que isso é importante, principalmente para quem traz gatos para dentro de casa. Quem vai introduzir animais em casa, no mínimo 60 dias. Porque a exposição do vírus, por exemplo, desse animal, por exemplo, ele foi exposto hoje ao vírus com outro animal que estava contaminado. Então, isso pode perdurar aí para a gente conseguir detectar no exame 60 dias. Então, nesses 60 dias, se você puder, você isola ele dos outros animais, tá? Porque aí você vai garantir que, se ele estiver doente, você não vai contaminar os demais, caso eles não sejam vacinados. Porque a vacina existe também para FeLV, mas não existe para FIV. No Brasil, né? No Brasil não existe essa vacina para FIV. Então, se ele tiver FIV e ele tiver contato com os animais, provavelmente ele vai transmitir essa doença. Se ele tiver FeLV e os outros forem vacinados, o risco é mínimo. Porque nenhuma vacina, como eu falei, inclusive na outra live, ela é 100% segura. Ela é 99% alguma coisa. Mas a gente também não pode garantir que nunca ele vai ser contaminado porque ele é vacinado. Até porque tem que ver se a vacina foi feita no tempo correto, se foi feito o protocolo correto. Então, várias coisas que vão estar ali dentro. Então, se você resgatou um animal, o ideal é que você só introduza depois dele ser testado com 60 dias, né? E se ele for negativo. Se ele for positivo e você quiser, mesmo assim, criá-lo, né? Quiser tê-lo em casa, o ideal é separar as vasilhas onde eles comem. Por quê? Porque essa doença ela passa pela saliva. Então, evitar as brigas, separar as vasilhinhas de água, de comida, e aí não deixar eles brigarem, porque pode passar também na hora da briga, da mordida. E, infelizmente, a gente sabe que a FIV e a FeLV são doenças que a gente não tem tanto controle. Primeiro que a FIV a gente não tem vacina, né, aqui no Brasil. E a FeLV, a gente tem a vacina, mas muitas pessoas não fazem pela questão do custo, porque você tem que testar antes, que não faz sentido você fazer a vacina se o animal é positivo, entendeu? Então, muitas pessoas não fazem esse teste. E lembrando, só para quem não sabe, que a FIV é a AIDS felina, né? E a FeLV é a leucemia felina. Ambos os vírus, né? Eles não passam dos animais para nós, seres humanos. Esses vírus, eles não passam para a gente. Então, não tem problema nenhum você adotar um animal que tenha FIV ou um animal que tenha FeLV, porque não vai passar para a gente. Lembrando isso. E é um ato de amor maravilhoso, né? Se você puder pegar um gatinho que está lá abandonado. Conheço pessoas que criam, né? Que souberam que o animalzinho ele era positivo, mas mesmo assim decidiram criá-lo isolado, porque é melhor ele ser criado mesmo de uma forma isolada do que ele estar exposto na rua, doenças, né? A brigas, a tudo que pode acontecer na rua. E ele vai disseminando esse vírus, né? Ele vai passando para outros animais, entendeu? Então, se você pega um animal mesmo positivo e você vai criá-lo de forma adequada, você vai castrar, você está tirando um possível, uma vítima dessas doenças, mas também um transmissor dessa doença para outros animais. E a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem políticas públicas aqui para tirar esses animais de rua. Eu louvo e parabenizo as pessoas, né? A sociedade civil que faz esse trabalho, porque, sinceramente, eu não sei como é que Natal estaria se não fossem essas pessoas. Porque a quantidade, infelizmente, que a gente vê de gatos abandonados, a quantidade de gatos que a gente vê que não são castrados porque estão na rua e não se o governo, a sociedade, os órgãos que deveriam cuidar disso não fazem, é muito grande. Então, é uma questão de parabenizar as pessoas, as protetoras de animais.
vocês do projeto, e cada vez mais a gente tentar colocar na cabeça das pessoas que isso é saúde pública e cobrar das pessoas que estão no poder, que estão no governo, que isso é saúde pública. E isso se deve, essa questão de você castrar os animais que estão na rua, é dever do poder público, né? Mesmo, então, pode falar, pode falar. Não, pode falar. É um ato de amor para quem ama, né, para quem gosta de animais, e é um ato de saúde pública para o resto da comunidade. Então, você não tem que olhar para a causa animal só se você é simpatizante, é porque eu gosto de ter um animalzinho, porque eu quero ele aqui perto de mim. Porque não, você tem que olhar para a causa animal porque é uma questão de saúde pública. Então, na hora que você tira o animal daquela condição precária, na hora que você castra o animal, você dá condição de vida para aquele animal, você deixa, né, você faz com que um ciclo de doenças ela seja ali também interrompida. Interrompida, exatamente. A gente tem que pensar por esse lado, porque muitas pessoas olham para a gente e falam, porque você gosta de animal, por isso que você fala isso, né? Porque você ama animal, mas está para além disso, né? É importante, claro, o amor, mas está para além. Exatamente. A gente que é da área da saúde pública, muita gente não sabe, mas o médico veterinário ele faz parte da saúde pública, até porque existem as zoonoses, né, que são as doenças que passam dos animais para nós, e a gente, como veterinários, né, como pessoas que estão à frente do tratamento, a gente sabe a importância que é a sociedade e os governos, né, a prefeitura, se preocuparem com isso, porque isso realmente é saúde pública. Eu até falei na live anterior sobre a esporotricose, que é uma doença, que é um fungo, onde os gatos são vítimas, né? Eles não são transmissores, eles são transmissores, mas porque eles são vítimas, na verdade. Então, se você colocar no Rio de Janeiro, onde tem uma incidência muito alta da esporotricose, e aqui a gente teve um surto, né? Acho que há 2 anos atrás, e a gente tem hoje também a gente já pega vários casos. Se não for feito nada, essa saúde pública vai atingir as pessoas, muitas pessoas vão adquirir essa doença, e aí isso vai... uma coisa que poderia ser, no caso, resolvida sem maiores problemas, ela termina sendo um problema maior, onde vai ocupar a saúde, uma coisa que poderia ter sido evitada com uma campanha, um processo, uma questão do governo perceber que a castração desses animais que estão na rua iria diminuir a probabilidade de contaminação para os humanos. Então, termina que a gente tem que cobrar dessas pessoas que façam algumas coisas pelos animais, mas não só por eles, já que algumas pessoas acham que não é importante, mas está fazendo por nós, que somos a sociedade, né? Isso mesmo. Tem outra pergunta aqui, que é a seguinte. Minha casa é telada, meus gatos são castrados, mas sempre dão um jeito de fugir. O que é que pode ser feito nesse caso? Então, peraí, a casa é telada, mas os gatos são castrados, mas, de uma certa forma, os gatos sempre têm acesso à rua. A rua, de algum jeito, ele foge. O que é que pode ser feito? Olha, tem que ver por onde, né, que eles estão saindo, porque eles só saem porque eles conseguem esse acesso. Uma brecha. Esse acesso. Então, eu acho que pode ser revista essa questão e ter um pouco mais de cuidado. Por exemplo, na casa da minha mãe, a gente tem vários animais, vários gatos. Lá, eles nenhum saem para a rua, mas a gente tem uma preocupação gigantesca na hora de abrir o portão, na hora de fechar o portão, de não deixar aberto, porque muitas vezes eles saem pelo portão, né? Então, tem que ter mais esse cuidado, porque não existe como a gente dizer assim, não teria outra forma, no meu ponto de vista, de você evitar que eles saiam, a não ser você realmente retirando essa oportunidade deles saírem. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, qual o período de levá-los, né, os gatinhos, os animais, ao veterinário para ter o controle, né, sobre as doenças? Então, qual seria o momento? Eu peguei um gatinho, seja ele filhote, eu estou entendendo o que é isso, ou adulto,
em que momento eu devo levá-lo ao veterinário para ter certeza sobre a saúde desse animal? No momento que você pegar, resgatar ou adotar esse animal, você tem que levar ao Já veterinário. tem que levar. Já tem que levar até para orientações, de forma geral. Castração, vermifugação, vacinação. Tudo isso, o veterinário vai orientar da melhor forma. Obviamente que algumas pessoas vão na internet e pegam algumas informações, muitas vezes estão corretas, mas algumas não estão tão corretas. Então, teria que ver, e o veterinário também vai ver fisicamente, né? Vai fazer um exame clínico, muitas vezes vai pedir também um hemograma, né? Que é um exame de sangue, para ver como é que o animal realmente está, qual a situação dele. Então, o ideal é assim que você fizer esse resgate ou essa adoção, você levar ao veterinário. E aí ficar fazendo pelo menos esse check-up anualmente. Assim como nós, né? A gente precisa saber o que é que a gente tem e a gente tem que fazer exames indo ao médico, né? E aí os animais, o gato e o cachorro, eles precisam passar também por esse check-up pelo menos uma vez ao ano. Você pode, inclusive, na hora que você for repetir a vacina, né, a vacina anual, já aproveitar esse momento. E aí já fazer alguns exames. Alguns animais mais jovens, você não pede tantos exames, mas os animais que já são mais idosos, você às vezes precisa pedir mais alguns exames para ver como é que ele está, entendeu? De uma forma geral. Tem uma pergunta aqui perguntando sobre dicas para a criação de gatinhos, né? Ela é iniciante, né? E eu acho que é uma boa dica essa, né? De você levar o gatinho assim que pegar o veterinário e aí tirar as dúvidas, né, mais frequentes sobre alimentação, ração, quantidade até de potes de ração, de água, né? Que são coisas que geram muita dúvida. Caixa de areia também é uma coisa que gera muita Eu dúvida. digo que a primeira consulta ao veterinário, principalmente quando a pessoa nunca criou animal, ela é fundamental. Porque aí você vai evitar diversos problemas com o seu animal, inclusive com ração. Por exemplo, uma ração que não é de boa qualidade, ela pode promover no futuro que o animal tenha cálculos renais, né? Pedra, né? Chama, que é bem comum na rotina. Então, tem algumas rações que favorecem isso. Então, tudo isso, o veterinário vai indicar que ela faça algumas coisas que vão ajudar a esse animal não adoecer no futuro. Vai fazer de forma preventiva, na verdade. E aí, quando você faz as coisas de forma preventiva, normalmente você gasta bem menos do que fazer só quando o animal adoece, do que só levar ao veterinário quando já está doente. Doutora, vamos para a nossa última pergunta, porque faltam 7 minutos. Já estamos há quase 1 hora aqui conversando. Nossa. Você vê como, né, como passa rápido, né? Nem parece, passa voando. Então, vamos para a última pergunta, para nós termos um tempinho para nos despedirmos adequadamente. Então, a pergunta é o seguinte, né? Dorme todos os dias com o gato na cama. Ele deve higienizar as patinhas dos gatos toda noite ou tem que cortar esse hábito? Então, assim, eu sou acostumada a dormir com meu bichinho, meu pet. Isso é legal? Para fazer isso, eu tenho que higienizar as patinhas dele ou é um péssimo hábito e gatinho tem que ficar no lugar dele e eu na minha cama? Então, na verdade, as duas coisas, elas estão corretas, do ponto de vista que você tem que entender o quê? Que o gato, que ele vai para a rua, ele passa por locais onde tem muitos agentes contaminantes. Ele pisa em locais que tenham, por exemplo, urina vamos supor, de rato, que é um transmissor de leptospirose. Né? Ele pode se contaminar com aquilo. Então, se o animal tem acesso à rua, eu particularmente não indico que ele durma na cama. Ok. Se o animal ele vive dentro de casa, não há problema nenhum ele dormir na cama, porque ele está totalmente higienizado, digamos assim. Ele não está contaminado com coisas que ele adquire na rua. Desculpe, foi minha bateria. Ele não está contaminado. Então, se ele está assim, se ele não tem infestações de pulga,
de ácaros, que é muito importante você fazer esse controle, tá? Aquelas pipetas que você coloca no dorso do animal, que tem as marcas aí no mercado, aquilo ali, se você faz a cada 30 dias, se você faz regularmente e você controla esses parasitas, você pode dormir com o seu animal na cama. Agora, se você não tem também esse controle, esses ácaros que a gente vê, às vezes até a olho nu nos gatos, que é como se fossem umas lembinhas brancas, a gente não dá muita importância, mas esses ácaros também, eles chamam linksarscários. É um nomezinho bem complicadinho, mas eles podem penetrar na nossa pele e aí ele vai causar uma lesão sim, entendeu? Então, assim, se você faz o controle desses parasitas com a medicação adequada, se você vermifuga a cada 3 meses ou a cada 6 meses, dependendo do protocolo, não há problema algum seu animal dormir na cama. Os meus, eu durmo, mas eu tenho esse controle. Agora, se você não faz esse controle, infelizmente, depois, no futuro, pode ser que você venha a dizer, mas ele tinha acesso à rua e eu dormia com ele, e às vezes até dizer, foi ele que transmitiu. Não, na verdade, ele é só um carreador daquilo ali. O problema foi que você não fez o controle. Isso mesmo, né? Então, na verdade, o problema foi, como a senhora falou, né? De não fazer o controle, deixar o animal ter acesso à rua, de não cuidar da doença, né? Que o animal possa ter. E aí, mesmo assim, né? Ter esse contato com o animal. Doutora, estamos encerrando. Estamos aqui faltando 3 minutos, né? Para o encerramento, né? Para quem não sabe, 1 hora é o limite, né? Estou falando aqui, pessoal, pode ser ter pessoas que não saibam, então o Instagram ele encerra a live com 1 minuto, com 1 hora, desculpe, e aí nós já estamos chegando no nosso aqui limite de tempo. Eu queria agradecer muito a senhora mais uma vez pela sua colaboração, foi maravilhoso, agradecer pelas perguntas do pessoal, o pessoal participando, que é muito interessante. Tem gente aqui, se vocês tiverem outras dúvidas, mandem para a gente no nosso Instagram, e depois nós vamos encaminhar para a doutora né, tirar as dúvidas que pudermos. E perguntaram aqui também sobre a questão de divulgação de animais fora do projeto. Nós também fazemos isso, então, se você tem alguma situação de algum animalzinho que esteja precisando de suporte, de ajuda, vocês podem mandar também a solicitação para a gente de divulgação. Infelizmente, a gente não tem como ajudar assim, a todos os animais que a gente gostaria, mas nós fazemos sim essa campanha de divulgação dos animais que precisam, para ver se a gente consegue manter essa corrente, né, de boa vontade e ajudar o máximo de animais que a gente consiga. Vamos aumentar essa corrente, né? Se Deus quiser. Vamos conscientizar as pessoas e mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês do projeto, parabenizo o projeto, vocês, a iniciativa, gostaria muito de todas as vezes que vocês precisarem, eu estou à disposição, coloco o meu Instagram para vocês que não têm ou não me seguem, Ana Kaline Medvet. As dúvidas que eu puder, a gente consegue, se eu puder sanar pelo Instagram, eu respondo sempre. Se demorar um pouquinho é por uma questão mesmo de tempo. Mas na hora que vocês precisarem de algum tipo de esclarecimento, se a gente puder, porque tem também isso, existem limitações também em ajuda, tá? Porque às vezes a gente não consegue ver o animal, então não consigo ajudar. A gente tem que fazer uma consulta mesmo. Essa questão da telemedicina para a veterinária não funciona muito, porque eu já falei da outra vez. Eles não falam. É verdade. E às vezes precisa até de um exame, né, doutora? Aí fica complicado, né, para fazer essa detecção assim. Então, tá certo. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela sua disposição em nos ajudar. Tá? Foi maravilhoso e muito obrigada, gente, também pela participação. Um beijo e até a próxima. Pela confiança. Tchau, tchau. Tchau.